Você acredita que existem produtos que deixam de ser vendidos por estarem baratos demais? Pois é, ao contrário do que sugere o senso comum, muitas vezes alguns consumidores buscam produtos mais caros dispostos a pagar por isso. É claro que esse movimento nem sempre é um movimento consciente. Agora, curioso ou não, esse movimento ajuda a gente a entender algumas referências que muitas vezes são confundidas, embora andem lado a lado e muitas vezes também são complementares. Eu estou falando aqui de preço e valor. Quando a gente está falando de preço, a gente está falando sobre grandezas palpáveis, mensuráveis. E obviamente eu posso estar falando de preços referentes a custos de fabricação, como custo de insumo, matéria-prima, mão de obra, ou mesmo do custo final, o preço final de um produto. Aliás, é importante falar que eu tenho um vídeo aqui no canal que eu fiz recentemente sobre a formação de preços de produto. E eu aconselho você muito a assistir esse vídeo se você ainda não assistiu. Até porque o preço faz parte da composição dessa outra grandeza que a gente está falando aqui, que é o valor. O valor, por sua vez, diferente do preço, ele já começa a ser um pouco mais abstrato, um pouco mais intangível. Tudo bem, é verdade que existem alguns cálculos até para você chegar de maneira mais mensurável a um valor mais preciso. É aquela famosa relação entre custo e benefício que a gente sempre fala. Mas eu não estou falando aqui de valores tão tangíveis, eu estou falando de valores mais intangíveis. Como é que a gente consegue perceber quando existem valores intangíveis no que a gente faz? Para pensar, por exemplo, em arte, numa peça de arte. Como é que você percebe o valor dessa peça? Óbvio que esse valor não está vinculado ao preço dos insumos, matéria-primas ou horas de trabalho. Embora, claro, sem dúvida nenhuma, esses itens todos têm que ser remunerados. Mas o valor de uma peça de arte ele é muito maior do que simplesmente a composição de custo, muito maior do que o preço desse produto. Aliás, falando em produto, vamos imaginar um produto normal, não vamos pensar em obras de arte, né? Para pensar quantas vezes você já não se viu seduzido por um produto e compelido a comprá-lo, muitas vezes só por causa do que ele está te oferecendo em termos de valor. Quem nunca já teve aquela situação de você estar parado na frente, puxa, peraí, eu vou fazer uma loucura, eu vou comprar isso daqui porque eu quero demais. Né? Em algum momento, naquele momento, você viu um valor naquele produto que te induziu a fazer alguma coisa, talvez não tão racional. Eventualmente, às vezes, alguma pessoa até é freada por outra. Não, peraí, você vai fazer essa loucura? Não faça isso, não compre isso. Ou seja, mostrando também a diferença entre valores de pessoas para pessoas. O valor é uma percepção muito individual de cada um. Uma mesma pessoa pode ver valor em um produto e não ver em outro, às vezes, muito parecido. O fundamental é que você perceba que há uma importância vital em cada produto ou serviço que você faz. E para você maximizar o seu potencial de ganhos em tudo que você faz, é muito importante você saber reconhecer onde estão esses valores e mostrar esses valores para os seus consumidores. Caso contrário, você pode estar entrando em alguns dos erros mais comuns, como por exemplo, perder vendas, perder dinheiro ou ainda deixando de levar muito dinheiro que fica em cima da mesa numa negociação. Então, se você se interessou pelo assunto e quer entender um pouquinho mais sobre valores de produtos e como você aproveitar melhor essa oportunidade, me acompanha, que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja a sua primeira vez aqui ou reincidente no canal, muito boas-vindas ao Criativo Lucrativo. Nesse espaço, a gente fala sobre design, criatividade, luminárias, é claro, iluminação e tudo mais o que der na telha. Então, boas-vindas ao nosso espaço, a casa é sua. E aproveitando, se você já se interessou por esse assunto, gosta do que a gente está falando aqui, aproveita, dá uma força, curte esse vídeo, compartilhe o conteúdo desse vídeo com alguém que você acha que possa se beneficiar, se interessar com esse conteúdo. O objetivo da gente é ajudar ao maior número de pessoas com o conteúdo do Criativo Lucrativo. E deixa também seu comentário. Você já pensou alguma vez sobre valores nas suas peças, sobre o que significa isso para o seu negócio? Deixa sua sugestão. Você tem alguma sugestão de vídeo ou de assunto que você gostaria que eu abordasse aqui no canal Criativo Lucrativo? Aproveita, faz isso agora. E aproveita também, caso você ainda não tenha feito sua inscrição, se inscreve agora, lembrando de ativar o sininho, porque o YouTube ele só notifica, só avisa sobre vídeos novos a quem tem o sininho ativado. Caso contrário, você pode perder as novidades que surgem toda hora aqui no Criativo Lucrativo. Então vamos ao que interessa. Aqui no Brasil, a gente vive uma dualidade bastante curiosa.
você vê, a gente tem uma cultura aqui, que ao meu ver é uma cultura extremamente nociva, muito ruim, arraigada na gente, que é aquela cultura do baratinho, né? A gente quer tudo baratinho. Não, peraí, quem presta serviço, principalmente, que nunca recebeu aquela coisa, não, olha, o meu pode ser bem baratinho, faz o meu bem baratinho. A gente insiste muito nesse baratinho, ainda que esse barato, muitas vezes, a médio e longo prazo, às vezes até mesmo curto prazo, cobre um preço muito alto, nada baratinho, né? Em produtos de baixa qualidade, baixa durabilidade, às vezes produtos que oferecem até risco durante o uso. Obviamente eu sei que essa cultura não é à toa. Ela vem aí de anos e anos de crises sucessivas que que incutiram na nossa mente assim uma mentalidade de escassez permanente. Então isso é um mecanismo de defesa que infelizmente a gente tem, mas a gente precisa trabalhar e se livrar. Mas voltando aqui ao assunto, essa dualidade, ao mesmo tempo que a gente tem essa cultura do baratinho, às vezes as mesmas pessoas que pensam dessa maneira não pensam duas vezes quando se encontram com um produto de algum valor maior para elas, em gastar grandes somas, se comprometendo, às vezes meses a fim, em parcelamentos, para comprar um produto que encanta aos olhos. Para pensar, um iPhone, né? Um telefone da Apple, um iPhone de último tipo. Por que alguém pagaria o preço de um bom computador num aparelho de telefone celular? Será que realmente todo mundo precisa disso? É óbvio que existem pessoas que vão justificar de maneira racional e bastante razoável a necessidade de um equipamento desse. Pessoas que principalmente utilizam esse tipo de equipamento para uso profissional. Necessitam de uma câmera de boa qualidade, com rapidez de acesso, capacidade de processamento de recursos. E isso daí, é claro, muitas vezes é perfeitamente justificável. Mas existem algumas estimativas que sugerem que a maioria dos usuários desse tipo de produto, não estou me referindo apenas ao iPhone, eu estou usando o iPhone como exemplo, mas desse tipo de produto, costumam utilizar entre 20% a 25% apenas da capacidade do equipamento. Ou seja, 75% do que o produto oferece não é utilizado, seja por desconhecimento ou simplesmente por falta de necessidade. Traduzindo, isso significa que a pessoa tem um produto que está muito acima das necessidades dela. Ela não precisaria daquele produto. Um produto com menos recursos e certamente muito mais barato atenderia perfeitamente o uso diário da maioria dos usuários de produtos mais caros. Então por que as pessoas preferem se empenhar, às vezes se sacrificar, para ter um produto de custo tão mais elevado? E aí a gente olha direto para o valor que aquele produto traz para quem está adquirindo. E esses valores, muitas vezes, são valores assim palpáveis, a gente não consegue imaginar exatamente por que ela está comprando. Existem valores que são muito emocionais, né? Afinal de contas, esses produtos muitas vezes trazem status para quem está usando. Isso me faz recordar, muitos anos atrás, quando eu montei meu primeiro negócio, eu tinha 24 anos, como todo empresário que está começando, meus recursos eram muito limitados, eu tinha muita dificuldade para fazer tudo. Eu contratei meu primeiro funcionário, que na época tinha 18 anos, era o primeiro trabalho dele também. E quando eu fui pagar o primeiro salário dele, eu fiquei super orgulhoso, dei o dinheiro, foi ganho com muito sacrifício, dei o dinheiro para ele. Eu sei que 2 dias depois, meu funcionário apareceu para trabalhar com um tênis que eu não podia comprar para mim na época. Ele gastou todo o dinheiro do salário dele, dos 30 dias de trabalho dele, para comprar um tênis. Um tênis. É óbvio que aí eu também não estou fazendo aqui juízo de valor. Cada um tem direito de escolher o que quer fazer com o seu dinheiro. Embora, óbvio, que hoje, se fosse hoje em dia, com a experiência que eu tenho, eu procuraria orientá-lo para que ele não gastasse o dinheiro dele dessa maneira. O que eu quero aqui é que a gente entenda a importância do valor e, principalmente, como é que você pode enxergar, entender o valor que cada produto ou serviço seu tem e como é que você pode fazer com que o seu cliente, o seu consumidor, também perceba esse valor e valorize cada vez mais o seu produto. A primeira coisa que a gente tem que fazer para entender o que é o valor me recorda a máxima da mulher de César. Num muito breve resumo, Pompeia, a segunda mulher de César, um belo dia resolveu fazer uma festa apenas para mulheres. Acontece que essa festa foi invadida secretamente por um homem também disfarçado de mulher. Óbvio que isso daí não durou muito tempo, ele rapidamente foi descoberto e foi preso. Acontece que, apesar de nada ter acontecido, César exigiu se separar da sua mulher. E quando foi indagado por que ele estava fazendo isso, já que não tinha acontecido nada, ele falou que a mulher dele não podia nem mesmo estar sob suspeita. E isso daí acabou derivando na famosa frase: a mulher de César
não basta apenas ser honesta, é preciso parecer honesta. Bom, por mais que isso soe absurdo aos nossos ouvidos hoje em dia, porque realmente é absurdo, essa máxima tem muita lógica. Não basta apenas você ter valor, é preciso que as pessoas percebam o valor no que você tem para oferecer. Caso contrário, se as pessoas não conseguirem enxergar o valor no que você está mostrando, elas simplesmente não vão comprar esse valor. Alguns anos atrás, eu prestei consultoria para uma indústria de móveis. Fabricava sofás de excelente qualidade, tanto estética como prática e funcional. Só que eles tinham um problema muito sério. Apesar do produto deles ter muita qualidade, eles não conseguiam vender direito. Eles perdiam venda para produtos inferiores. Eles tinham um produto de qualidade, com preço competitivo, mas as vendas não decolaram. E eles me chamaram para fazer uma avaliação do design da peça. Bom, o produto deles não tinha qualquer problema no design. O problema estava em outro segmento, em outro setor. Quando eu fui olhar todo o material de vendas, orientação de vendedores, material dispositivo, eles explanavam muito tecnicamente todo o material que eles tinham. Então falavam, por exemplo, que os sofás, as estruturas dos sofás eram todas feitas com madeira de reflorestamento, de primeira qualidade, certificadas, que os tecidos eram todos, toda a produção era feita com alta sustentabilidade, com baixíssima geração de resíduos, toda a pigmentação também era tudo feito com muito cuidado. Era uma explicação técnica excelente, diga-se de passagem, mas acontece que, embora houvesse uma explicação muito clara da qualidade do produto, os consumidores deles estavam procurando outras informações muito mais prosaicas, tipo: esse tecido encarde muito facilmente com o uso? É facilmente lavável? Será que isso daqui vai esgarçar? Havia uma clara dissonância entre o que estava sendo passado e o que o consumidor procurava. O ruído na comunicação afetava as vendas do produto. A partir do momento que aquilo foi corrigido, obviamente, as vendas começaram a acontecer. O primeiro ponto para você conseguir perceber qual valor o seu produto tem ou qual o valor que você deve enfatizar no seu produto é entender quais são os valores que o seu consumidor deseja ver no seu produto. Conhecer o seu consumidor para perceber o que ele valoriza. Ah, mas se o meu consumidor não valorizar o que eu valorizo? Bom, vou dar assim um outro exemplo. Alguns anos atrás, eu participei de um projeto de reposicionamento de um café. Esse café tinha uma dona, já fazia 20 anos, e ele estava estacionado muitos anos. A dona insistentemente queria mudar o patamar do café. Era um lugar simpático, simples, mas ela queria mudar o patamar do café, botava volta e meia algum tipo de café mais sofisticado, ou doces mais elaborados, mas a coisa nunca andava, porque os consumidores dela simplesmente não compravam a ideia. Não compravam a ideia e os produtos. O negócio simplesmente não andava. E ela percebia que ela estava estagnada, ela queria melhorar o negócio dela, queria incorporar coisas melhores, mas a coisa não andava. Até que uma hora ela concluiu que ela precisava era mudar os clientes. Ela estava num patamar que aqueles clientes já tinham atingido. Ela precisava buscar um cliente que estivesse alinhado com os valores que ela tinha naquele momento. Havia uma inversão. A partir disso, fez o projeto de reposicionamento, foi um projeto geral. Ela contratou um escritório de arquitetura de interiores que remodelou toda a parte de interiores do estabelecimento, fez uma outra linguagem. Também foi feito um novo layout para a exposição de todos os produtos, valorizando os produtos cada um, comprou novos maquinários, ela fez um bom investimento. O resultado, que após um mês e meio fechado, a cafeteria dela abriu com uma outra cara e o que aconteceu já era em parte esperado. A parte esperada é que uma boa parte dos antigos consumidores simplesmente deixaram de frequentar o estabelecimento porque eles já não viam naquele estabelecimento o que eles queriam. Os valores novos que estavam sendo incorporados àquele lugar não eram os valores que eles buscavam. Ao mesmo tempo, novos consumidores começaram a perceber valor antes naquele lugar que não tinha, né? Então eles passaram a frequentar esse lugar e a grata surpresa é que esses outros consumidores estavam dispostos a consumir aqueles novos valores mais elevados, inclusive mais sofisticados. E pagaram por isso. O ticket médio dela subiu significativamente logo no início. Agora, a surpresa ficou por conta de uma outra parte da frequência, que ainda se manteve de antigos consumidores que incorporaram esses novos valores. E a boa notícia é que isso daí fez o negócio dela crescer. Ela passou 20 anos estagnada e em menos de um ano e meio ela conseguiu abrir outras 2 unidades da cafeteria dela. E às vezes é importante você avaliar se o cliente que você tem é realmente o cliente que você deseja ter.
Bom, mas como é que eu aplico esses valores? Como é que eu deixo evidente esses valores ou crio valores para esses produtos que eu estou fazendo? É óbvio que existem alguns parâmetros que estão acima de qualquer questionamento, por exemplo, como qualidade, capricho. Embora mesmo qualidade e capricho tem que estar alinhado precisam estar alinhados com os valores que o seu cliente quer. Obviamente, tanto que existe diferença entre produtos de médio, baixo e alto luxo, né? A qualidade e o capricho estão alinhados a isso. Você precisa ver que tipo de cliente vai exigir que tipo de qualidade, de acabamento e de capricho. Agora, existem situações um pouco mais inusitadas. Por exemplo, você pode personalizar cada vez mais os seus produtos. Você personalizando esses produtos, você cria uma individualidade. E eu não estou falando necessariamente de personalização estética. Eu estou falando aqui, por exemplo, de você dar nomes aos seus produtos. Aliás, o meu último vídeo foi sobre como dar nomes aos seus produtos. Você, quando dá nome ao produto, você transforma aquele produto de um produto genérico em uma unidade específica. Basta ver, voltando a falar dos telefones, né, por mais sofisticado que seja o telefone de qualquer um, a maioria das pessoas que quando pede, pega aqui meu telefone ou me dá meu telefone. Agora, se você tem um iPhone, eu tenho certeza que você fala, me dá o meu iPhone. Né? Por quê? Porque aquilo dali não é mais um telefone para você. Aquilo é um iPhone. E mesmo quem não tem um iPhone sabe exatamente o que você está falando. Outra maneira que você pode utilizar muito eficiente para você fazer com que o seu cliente perceba a qualidade, o valor que cada produto seu tem, é a maneira que você tem de mostrar esse produto para o seu cliente. Por exemplo, hoje em dia já existem algumas boutiques de chocolate, às vezes quiosques, às vezes lojas, que mostram o chocolate. Se você olhar, os chocolates ficam colocados, cada bombom fica colocado com um espaçamento igualzinho de 1 para 1, expostos como se fossem verdadeiras caixinhas de joia na loja, com uma iluminação totalmente direcionada. Mostra aquele produto não como chocolate, mas quase como uma peça de arte. Então quem olha de cara já percebe, opa, peraí, aquele produto é um pouco mais caro, aquele produto tem um outro valor. Isso daí já funciona inclusive como um filtro. As pessoas que chegam ali perto, elas chegam já sabendo que aquele produto tem um valor diferenciado. Só a exposição daquele produto, o modo como aquele produto está exposto, já demonstra um valor diferenciado. Há um cuidado, uma preparação cuidadosa de como aquele produto está sendo exposto para ser valorizado. Outro item muito associado a isso são as embalagens do produto, a roupagem com que aquele produto vem. Isso valoriza enormemente. É aquela velha história de você comprar um livro pela capa. Por exemplo, perfumes. Você sabia que algumas marcas, em torno de 97% do custo do produto é a embalagem? A embalagem consome praticamente a totalidade do valor que você paga por aquele produto. Apenas 3% às vezes só é de fato perfume. É óbvio que você só vai comprar um perfume se aquele aroma te agradar. Entretanto, numa competição, vai te chamar a atenção quem falar mais alto. No caso, a embalagem que gritar mais alto para você, que te chamar mais atenção. E outro recurso que tem sido cada vez mais utilizado chama-se storytelling, que nada mais é do que você contar um pouco da sua história ou da história do produto ou serviço que você está fazendo. Isso tem sido utilizado cada vez mais, porque faz com que as pessoas se identifiquem. Você humaniza aquela situação, criando uma identidade maior das pessoas com o seu produto ou serviço. Um recurso que a gente vê muito hoje em dia ainda, a gente vê todo dia nas redes sociais, são as marcas de produtos mostrando seus produtos e o dia a dia das indústrias, das fábricas, das pessoas fazendo, que afinal de contas, muitas vezes, os consumidores não compram necessariamente só o produto, mas compram as pessoas que estão envolvidas naquele produto. Se você percebeu, ao decorrer desse vídeo, eu não falei em nenhum momento sobre qualidade de produto. Tudo bem, eu falei rapidamente sobre acabamento, capricho, mas eu considero que a gente se ater à qualidade do produto é o mínimo que nós temos que fazer. Obviamente, essa qualidade também tem que estar alinhada ao tipo de produto e consumidor que a gente está fazendo, claro. O que eu quis me focar aqui foi exatamente deixar claro o quão abstrato pode ser quando a gente está falando de valores. O que vale para um não necessariamente vai valer para outro. Então, cada abordagem, seja você fabricante de produtos ou fornecedor de serviços, cada abordagem vai precisar de uma construção individual. Você perceber individualmente em que pontos você deve ou não deve mexer. Até porque isso daí pode causar consequências que podem ser muito positivas, mas também muito negativas ao seu trabalho, ao seu negócio. O importante é você perceber que o que você valoriza no que você faz não vai ser necessariamente
o que o seu cliente vai valorizar ou mesmo enxergar no que você gera como resultado do seu trabalho. O ponto de partida sempre vai ser o seu consumidor. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse conteúdo. Muito obrigado por você ter me acompanhado até agora. A gente se vê no próximo vídeo e muito sucesso para você!